De volta amanhã, Sagres, aqui na Sagres 730, comigo Rubens Salomão, com Jéssica Dias e com Cileide Alves, a partir de agora para falar sobre a estrutura de saúde em Goiânia e também, claro, sobre a pandemia. Estamos em contato com a secretária municipal de saúde, Fátima Muruê. Secretário, obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Bom dia. Bom dia, Rubens, bom dia, Cileide, bom dia a todos os ouvintes da Sagres. Eu que agradeço muito essa oportunidade. Secretária, a gente vai falar sobre vários temas, é uma entrevista que também pretende conversar sobre a própria estrutura de saúde da cidade. A senhora não é candidata nem política, mas a gente também vai falar sobre o que está sendo debatido durante essa campanha eleitoral, especificamente, tecnicamente, sobre a área de saúde com a senhora. Mas eu gostaria de começar perguntando sobre a pandemia. Qual é a avaliação que a senhora faz agora sobre os números e as curvas? A gente está vendo uma liberalidade das pessoas nas ruas ainda maior do que a gente viu nesse último mês, nas últimas semanas, com reabertura de bares, enfim, parece que agora, com os números um pouco mais baixos e essa curva parecendo que vai mesmo fazer essa descendente, que vai cair, está tudo mais liberado. Qual é a visão da senhora, a avaliação que a senhora faz das curvas e da pandemia agora? Olha, Rubens, em relação à pandemia, eu posso dizer nesse momento que Goiânia conseguiu superar satisfatoriamente os efeitos graves da doença aqui. Nós tivemos todo um preparo inicial, nós fizemos isso com muita antecedência, logo no primeiro chamado do ministro da Saúde, que foi antes mesmo de ter casos no Brasil. Então, nós já nos preocupamos com aquilo e nos preparamos aqui com leitos. Nós criamos mais de 500 leitos que não existiam, para leitos de UTI, leitos de enfermaria específicos para atender os casos de Covid-19. Fizemos também um preparo muito forte da nossa equipe, da força de trabalho, com treinamentos, com compras antecipadas dos equipamentos de proteção individual. Isso nos possibilitou manter sempre esse estoque de forma adequada e suficiente, porque logo que os casos começaram a aumentar muito, o país inteiro teve muita dificuldade de compra e nós tivemos a satisfação de ter comprado antes para ter esse estoque em mãos. Então, nós protegemos os profissionais também e um dos manejos mais importantes que nós fizemos aqui foi a testagem ampliada. Logo no início, quando o Ministério da Saúde recomendava a testagem apenas naqueles casos de pacientes graves, com os pacientes que já iam ser internados mesmo, nós aqui entendemos que tínhamos que testar os casos simples também, com um quadro gripal, exatamente para identificar os positivos e fazer o controle dos seus contatos. Então, nós contratamos laboratórios particulares para fazer esses testes para nós, de forma que hoje nós conseguimos, ao final desse período, nós podemos dizer que essa primeira onda da doença, ela está se extinguindo aqui na cidade e nós conseguimos fazer mais de 200 mil testes na cidade. Então, nós fizemos 210 mil testes aproximadamente e, dentre os diversos tipos, as diversas modalidades, uma parcela pequena foi pelo LACEN, os demais foram pelos contratos e parcerias com a universidade que nós fizemos. Tivemos também, Rubens, uma estratégia de dedicar alguns locais de exames para os profissionais de saúde, para que eles imediatamente pudessem saber se estavam contaminados ou não, para que a gente pudesse, então, tomar as medidas necessárias. E a testagem ampliada, essa foi uma estratégia que no país inteiro não houve estratégia semelhante a essa. Os outros locais, eles simplesmente colocaram pontos de testagem, drive-thru, filas, mas de forma aleatória, e a grande maioria utilizou o teste de anticorpo. O teste de anticorpo, ele conta uma história do passado, ele diz quem teve a doença e desenvolveu essa imunidade. Nós aqui em Goiânia fizemos, a estratégia foi o teste de antígeno, que não é o teste de anticorpo, ou seja, ele identifica a pessoa doente, e não fizemos aleatoriamente também. Nós temos um sistema de informática, de relatório de dados muito importante aqui, e nós desenvolvemos uma parte só para a Covid-19. E então nós monitoramos quais as regiões, quais as unidades de saúde
onde as notificações de casos estão aumentando. Então, nessas regiões, nós identificamos esse aumento, então nós nos dirigimos a ela para fazer a testagem, ou seja, assim que começou a ter algum indício de aumento, nós imediatamente fomos para lá, fizemos uma testagem muito ampliada, mais de 2.000 pacientes foram testados e os que foram identificados foram imediatamente isolados, os seus contatos também, e tivemos acompanhamento pela telemedicina que nós instituímos lá no início também. E dessa forma nós conseguimos quebrar essa cadeia de transmissão em Goiânia e hoje nós temos aquele número que a gente vê muito por aí, o R, que ele diz a taxa de transmissão da doença na cidade. Então, esse número é assim, uma pessoa contaminada, para quantas ela transmite. Então, se essa taxa, o número for 2, cada pessoa contaminada transmite para 2, essas duas, cada uma para mais 2. Então, nós já tivemos em Goiânia com uma taxa alta de 1,6 e hoje nós estamos com a taxa abaixo de 1, que é uma taxa em torno de, o último relato que nós tivemos, a última avaliação foi de geral de 0,85 na cidade e a maioria dos bairros das regiões muito abaixo do 0,85. Então, isso nos deu a possibilidade de já começar a autorizar as flexibilizações, com muito cuidado também, e estamos fazendo assim, liberando primeiro os serviços que são essenciais, que têm um impacto econômico maior para a população e para a cidade, e observando sempre. Então, essa é a situação hoje. Hoje, o preparo, agora que nós estamos mais nos dedicando aqui, é de resgatar as filas de serviços de saúde que se formaram com a pandemia, para dar algum tratamento para essas filas já ainda iniciando nessa gestão. Como, por exemplo, as filas de endoscopia que se intensificaram, porque houve um período que estavam suspensos os exames, especialmente exames endoscópicos, que geram muitas partículas, né? Então, nós tivemos um acúmulo de pessoas que não fizeram esses exames. Então, nós estamos agora identificando essa fila para começar o retorno e um protocolo de tratar essa fila mais fortemente agora. Secretária, bom dia. Bom, a gente está vendo o debate eleitoral acontecer e a saúde é o principal tema que está preocupando a população de acordo com as pesquisas realizadas até o momento. E muitos candidatos têm feito aí uma série de propostas para essa área. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente qual é a estrutura de saúde que existe em Goiânia, né? O que foi pensado nessa administração e para depois a gente entrar no que precisa ser feito no futuro. Qual que é atualmente essa estrutura na capital? Olha, Sileide, a estrutura de saúde da rede municipal é uma estrutura muito robusta que estava um pouco, vamos dizer assim, carecendo de uma organização, carecendo de uma qualificação na gestão de suas unidades e com muita falta de medicamentos e insumos. Então, essa era a situação no início de 2017. E muita dívida com prestadores, e isso trazia um impacto muito grande na prestação de serviço que é feita por eles. Então, nós fizemos essa reestruturação e a primeira coisa que nós fizemos aqui foi qualificar a gestão das unidades, né? Então, cada unidade aqui, nós temos um nível de complexidade da atenção básica, que são inúmeras unidades, nós temos unidades de saúde da família, nós temos unidades de atenção primária tradicional, e essa é a rede principal, porque é a porta de entrada do paciente nesta rede. Então, essa rede, nós tínhamos, quando nós entramos aqui, 186 equipes de saúde da família. Hoje nós temos 193, isso só na atenção primária, por enquanto, passamos para 196 e aumentamos, criamos 44 equipes de atenção primária que também fazem parte desse grupo da chamada atenção primária, a estratégia de saúde da família tradicional. Tínhamos, naquela época,
128 médicos na equipe de saúde da família e 61 equipes sem nenhum médico, ou seja, elas não funcionavam. Então, nós trouxemos essas complementações, transformamos essas equipes todas com médicos. Então, esse foi o primeiro passo. Na atenção básica, além dessa questão do atendimento, da assistência, de completar as equipes, muitas unidades de saúde estavam, ainda tem muitos aluguéis, mas muitas estavam em condições precárias. Nós fizemos reforma em todas as unidades de saúde e fizemos construções. Por exemplo, até o momento nós entregamos 3 grandes unidades de saúde de atenção primária, que foi o Novo Planalto e o Centro de Saúde da Família Itaipu e o Recanto das Minas Gerais, que praticamente estava pronto quando nós assumimos. Faltavam algumas pequenas coisas e nós concluímos e colocamos para funcionar também. Estamos com 3 outras unidades em construção, 2 vão ser entregues nessa gestão, que é o Alto do Vale e São Carlos. São unidades grandes, com estrutura física muito adequada. E o Riviera aqui, próximo aqui ao Paço Municipal, na região, que já era também uma obra muito esperada e já está em construção, mas possivelmente a finalização dela é prevista para janeiro ou fevereiro. Então, assim, a estruturação, eu acredito que na atenção básica, o futuro que nós imaginamos aqui nos projetos nossos é sair dos aluguéis e construir as unidades próprias, porque elas ficam com salas adequadas. Para você ter uma ideia, tem unidades que eu não consigo colocar uma sala de vacina, porque eram casas que alugavam para a prefeitura e lá a gente montava essa assistência. Então, é necessário sair desses aluguéis, trazer unidades que estejam dentro dos padrões estruturais do Ministério da Saúde. Então, na atenção primária, eu acredito que é manter a equipe funcionando e trabalhar agora na qualidade do atendimento dessas equipes. Então, esse seria um ponto. Ainda, antes da senhora passar para o outro ponto, ainda na atenção primária, a senhora falou em 196 equipes, né, que existem atualmente. Isso, a gente tem ouvido os candidatos falarem que isso atinge uma proporção pequena da população. Qual que é a cobertura com essas 196 pessoas? Qual a cobertura da cidade com o atendimento no PSF, no Programa de Saúde da Família? Na verdade, Cileide, a cobertura não é pequena, mas ela precisa ser melhorada. Nós temos atenção primária em Goiânia, hoje a cobertura está em torno de 52%. Se a gente considerar que 35% a 40% da população de Goiânia detém planos de saúde suplementar, então a gente imagina que isso aqui esteja adequado se esses 52% estiverem nesses locais e estão. Por exemplo, aqui na região do Jardim América, que as pessoas já têm estudos sobre isso, elas têm planos de saúde, a grande maioria delas, nós não temos estratégia de saúde da família funcionando, porque aqui a necessidade é muito pequena. Nós temos, por exemplo, a região noroeste, 100% da região noroeste tem cobertura de saúde da família, de atenção primária. 100% tem cobertura de atenção primária lá, que é uma região vulnerável também. Então, hoje é 52%, respondendo a sua pergunta. O plano nosso aqui era que a gente chegasse em 67%, 70%, mas isso uma expectativa acima daquela necessária, né? Uma meta muito ousada. E nós chegamos a esses 52% aqui. Nas cidades menores, é diferente capital com cidade menor, Cileide. Cidade menor, 100% da cobertura, 99%, 98% é o esperado. Agora, dentro de uma capital, a gente tem já essa distribuição de outras oportunidades de atendimento, então não é necessário que chegue a 80%, 90%, até porque não seria usado esse percentual. Então, ainda é baixo aqui em Goiânia, mas já é um número satisfatório. Ainda sobre a atenção primária, de estruturas das unidades, a senhora falou de reforma de 3 unidades, em obra continuam mais 3, Alto do Vale, São Carlos e Riviera. O que ainda vai ficar faltando fazer, além da conclusão dessas 3 unidades, o que fica faltando fazer
em relação a essas unidades de atenção primária? Nós, aqui no nosso plano, a gente sairia de todos os aluguéis e construiria todas as unidades necessárias. As normas do Ministério da Saúde para colocar o número de aluguel. Eu acho que nós tínhamos aqui no início mais de 50% alugadas. O número exato delas eu não tenho, porque cada unidade nova, nós entregamos 3 aluguéis, por exemplo. Então, hoje nós diminuímos muito, mas nós ainda temos um número expressivo de opções adequadas. Então, esse seria um ponto para se pensar na próxima gestão, né? Outra coisa, Cileide, que eu espero que seja levado em consideração para o próximo gestor, nós iniciamos aqui a residência de saúde da família pelo município de Goiânia. Então, nós temos hoje 5 residentes, hoje eles estão concluindo agora nesse final de ano, o primeiro ano de atividade. O ano que vem a residência médica, nós melhoramos todo o atendimento, porque para se pleitear uma abertura de um programa de residência médica, é necessário cumprir exigências tanto de estrutura física quanto de recursos humanos orientadores daquele residente. Então, nós demos esse passo aqui de iniciar a residência médica de saúde da família, até para que, quando os residentes se formarem, eles possam desejar trabalhar na secretaria, e nós, então, teríamos uma qualificação e uma expectativa de permanência maior desses funcionários, que seriam os orientadores futuros. Ou seja, eu teria uma rotatividade muito menor de profissionais, eu teria uma estabilidade com alta qualidade. Então, esse é um ponto também importante que nós fizemos aqui na atenção básica. Bom, o próximo agora é qual área? A próxima área? A próxima área é a área intermediária, que é a atenção secundária e depois a atenção terciária, né? Na parte de atenção secundária, o mais importante seriam as unidades pré-hospitalares, unidades de urgência pré-hospitalar e as unidades de consulta especializada. É muito importante essas informações aqui, porque eu acho que dá algum embasamento também para as pessoas, os candidatos que estão aí para concorrer à eleição. Aqui no município nós temos, são vários nomes que se dão, né? Policlínicas significa simplesmente um local onde eu tenho um conjunto de especialidades médicas e não médicas, um conjunto de especialidades da saúde ofertado à população. Nós temos aqui em Goiânia, inclusive, registrado junto ao Ministério da Saúde com o nome de policlínica. Só que o nome que se deu até o momento foi o nome das próprias unidades. Por exemplo, o Cianos Pedro do Vico é uma policlínica. Por quê? Lá eu tenho atendimento de diversas especialidades e procedimentos ambulatoriais lá. Eu tenho atendimento de urologia, otorrinolaringologia, pneumologia e diversos outros. Nós temos no Novo Horizonte também um conjunto de atendimento de especialidades. Nós temos no Urias Magalhães a mesma coisa. Nós temos o CRDT, que é o Centro de Referência de Diagnóstico e Tratamento. Temos o atendimento de diversas especialidades, ou seja, nós temos em vários pontos da cidade essas especialidades. Agora, as clínicas especializadas, que elas não têm esse nome, mas elas funcionam nesses 4 pontos que a senhora falou, no Pedro do Vico, no Novo Horizonte, no Urias e no CRDT. Isso, então, e elas atendem todas as especialidades mais requisitadas? Atendem a grande maioria das especialidades. Nós temos algumas deficiências. Nós atendemos, por exemplo, gastropediatria, que na cidade quase não se tem, nós temos aqui. Então, nós temos, agora, essa parte da consulta especializada, Cileide,
ela não é propriamente uma atribuição municipal, da rede municipal. A gente pode utilizar isso na rede estadual, por exemplo, na outra rede, e nós utilizamos muito isso. A parte de consulta especializada talvez não fosse um foco muito importante na rede municipal. Nós temos consultas especializadas no HGG, no Hospital das Clínicas, na Santa Casa e em outros locais privados também, mas principalmente nesses grandes locais. Então, o foco da rede municipal, ele tem que ser, primeiramente, na atenção básica, e o município de Goiânia hoje, ele responde por 99,9% de todo o atendimento de atenção básica, ou seja, ele cumpre perfeitamente o seu papel de dar assistência primária à população. Então, essa parte precisa da estruturação física de algumas unidades, como eu mencionei, precisa de qualificar melhor o atendimento, que isso acho que é uma sequência, envolve uma maturidade, envolve treinamentos, então isso eu acho que para o próximo gestor é um desafio factível, que é qualificar melhor esses atendimentos na atenção primária e melhorar algumas unidades que ainda não podemos chegar nelas nesses 4 anos. Agora, a atenção especializada, eu acho que talvez pudesse reforçar as que já tem, né? E algo que nós aqui tínhamos em nossos planos seria a parte ainda de atenção secundária, a parte diagnóstica. Então, no nosso plano aqui, a gente colocaria um centro de diagnóstico em cada um dos 7 distritos, né? Centro de diagnóstico é diferente do atendimento de especialidades, é um local onde a gente teria, minimamente, ultrassonografia, exames diagnósticos da linha cardiológica toda, ecocardiograma, eletrocardiograma, laboratório para solicitações eletivas, né? Então, em cada um dos 7 distritos, a gente instalaria um centro de diagnóstico municipal. Isso seria de grande importância para nós. Hoje, esse serviço de diagnóstico eletivo, ele é comprado junto à rede privada, complementarmente, porque nesses grandes hospitais também temos essa oferta, mas eles têm uma demanda interna também. Então, seria algo muito importante que nós consideramos aqui na parte de atenção secundária. Bom, ainda na parte de atenção secundária, a Prefeitura reformou aí várias CIANs, transformou alguns CAIs em UPA. Tem obras de infraestrutura que a senhora acha que são necessárias para esse atendimento secundário? Olha, Cileide, as nossas unidades de pronto atendimento, unidades de urgência e emergência pré-hospitalares, foi um grande salto nessa gestão. Nós pegamos aqui com 2 UPAs, né? Pegamos com a UPA Noroeste, que é a Maria Piriro, e a UPA Itaipu. E essas 2 unidades, apenas elas em condições estruturais condizentes com as normativas do Ministério da Saúde. E eu digo isso porque, uma vez que elas atendam as normativas, vem o financiamento. Então, isso é muito importante para o gestor ter essa compreensão. Eu preciso atender aquelas normativas não apenas para o bom atendimento da população, para o conforto da equipe, mas também porque, com isso, eu posso pleitear um financiamento para esse serviço. Então, nós saímos dessas 2 UPAs para 4 outras UPAs, ou seja, nós vamos entregar com 6 UPAs. Uma delas é a UPA Chácara do Governador, que já está funcionando muito bem. A outra que está funcionando muito bem é o Novo Mundo, que nós transformamos em UPA com recursos próprios. 3 outras estão ainda em curso, 2 outras estão em curso, que é a UPA Guanabara, que vai ser entregue agora no final do ano, e a UPA Jardim América, que já está, inclusive, com a equipe de recursos humanos já praticamente formada, porque ela está prestes a ser inaugurada. Então, essas 4 unidades, elas vão compor, junto com as 2 existentes, um conjunto de 6 unidades de pronto atendimento adequadas junto ao Ministério da Saúde. Isso significa, Cileide, uma capacidade de atender a população em um número maior. E ainda nessas unidades, sobre reformas, né, algumas delas não têm condições
estruturais de serem transformadas em UPA. Por exemplo, o Cais Cândido de Moraes. Ele não, para ser transformado em UPA, teria que refazer a obra inteira. Então, isso é algo que não se faz de imediato. Nós optamos por fazer uma reforma importante lá, que também está próxima de ser concluída, e todas as unidades de urgência nossas, todas, 100% delas, passou por reforma, pelo menos por reforma nessa gestão. Então, 6 delas, 4 delas vão ser UPAs, que é essas que eu mencionei. O Cais Cândido de Moraes teve uma reforma importante, que vai voltar ao seu funcionamento em breve. Novo Horizonte foi reaberta a parte da urgência que estava fechada quando nós assumimos a gestão. E Urias Magalhães também, a parte de urgência estava fechada. Então, nós reabrimos imediatamente essas 2 unidades e fizemos reformas em todas. 2 delas, eu imagino que precisa de reformas uma reforma mais profunda agora, que são o Cais do bairro Goiá e o Cais Amendoeiras. Essas 2 passaram por reformas, mas reformas assim emergenciais no início da gestão. E então essas são as 2 unidades de urgência que, do ponto de vista estrutural, eu acho que merece uma atenção especial na próxima gestão. E quanto ao atendimento delas, Cileide, eu acho que esse é um ponto também muito importante, precisa ser dito até para embasar também os candidatos. Muitas delas estavam até estruturalmente fechadas, como o Novo Horizonte e Urias Magalhães, e as outras funcionavam em condições precárias e sem a equipe completa, de forma especial sem a equipe médica completa. Por volta de maio de 2017, todas essas unidades estavam, essas que já estavam abertas, né, elas estavam com equipe de pelo menos 3 médicos, em plantões todos os dias, de domingo a domingo, e assim ficou até o início desse ano, quando veio a pandemia. Nós tivemos realmente uma dificuldade enorme de recursos humanos, que foi natural, e nós tivemos que criar serviços para atender Covid, não era o mesmo, ou seja, muitos profissionais aqui da rede que não eram concursados, eles foram atender esses locais para atendimento de Covid com salários bem diferenciados, porque foi uma dificuldade muito grande para todos. Nós mesmos oferecemos nas nossas unidades de atendimento Covid salários diferenciados para poder ter o atendimento da população. Então, nós tivemos uma dificuldade de recursos humanos, chegamos a ter unidades com 1 médico apenas, e às vezes esse 1 médico, pouco antes do plantão, ele recebia um resultado de Covid positivo, então ele não ia ao plantão, tínhamos que remanejar de uma unidade para outra, e agora isso está se restabelecendo novamente. Já estamos com todas as unidades, a grande maioria delas já está com 3 médicos, ainda temos contratações em curso. E a questão da descentralização de 2 serviços para urgência, eu acho que é importante também aqui, que é o atendimento de pediatria na urgência e ortopedia. Como a gente tinha uma concentração maior do atendimento de pediatria no Cais Campinas, quando nós começamos, Cileide, era assim: no Cais Campinas eu tinha uma concentração de atendimento de pediatria na urgência, falando só da urgência nesse momento, e no Novo Mundo também pediatria, só que nenhum dos 2 lugares a escala era fechada de domingo a domingo, 24 horas. Então, nós primeiro trouxemos o do Novo Mundo para o Campinas, fechamos a escala do Campinas, e com o propósito de descentralizar e colocar esse atendimento de pediatria em todas as regiões. Por quê? Não é justo que uma mãe saia lá da região noroeste para vir ter o atendimento aqui. Não é justo que alguém saia do outro extremo da cidade para vir ter esse atendimento aqui. Então, hoje nós já estamos com 3 unidades com a escala completamente fechada de pediatria, que é o Campinas, a UPA Itaipu e a UPA Chácara do Governador. As outras unidades, todas já têm no seu quadro, mas a escala ainda não está completa, mas já está em curso, e acredito que nós vamos entregar essa gestão com toda a escala de pediatria completa, em todos os dias da semana, tendo pelo menos 1 pediatra em cada uma dessas regiões. Então, isso já está em curso. Ortopedia também,
o atendimento, primeiro é um ajuste, depois uma descentralização. O que é o ajuste? Aqui na rede municipal, nós temos o Centro de Referência em Atendimento de Ortopedia e Traumatologia, que é o CROF, né? E Fisioterapia. Ao longo dos anos, criou-se uma cultura de que esse local, que é uma unidade pré-hospitalar e, portanto, não pode se aventurar a atendimentos complexos, criou-se uma cultura de que todos os traumas iriam para esse local. Então, até a equipe de Corpo de Bombeiros levavam, a equipe mesmo do SAMU, que é municipal, levava para lá. E isso traz prejuízo para o paciente, porque o paciente grave, que tem um politraumatismo, que vai para essa unidade não tem o preparo necessário para isso. Então, nós começamos a reconstruir a função dessa unidade, ou seja, lá não é uma unidade para se fazer redução de fratura, para se fazer procedimentos, nada disso. É uma unidade que tem que se concentrar basicamente num forte atendimento ambulatorial de ortopedia, que aí seria como se fosse uma policlínica especializada, teria ortopedia, fisioterapia, educador físico e tudo que é pertinente à questão osteomuscular. E manter um atendimento de urgência, mas um atendimento que seja compatível com o seu nível de complexidade. Então, o que nós fizemos? Nós distribuímos os ortopedistas da urgência nas outras unidades, à semelhança da pediatria. Então, hoje nós temos já no CAIS Campinas, na UPA Noroeste, no CAIS Bairro Goiá e na Vila Nova, ortopedistas atendendo. Pelo mesmo motivo que uma mãe não deve sair lá de um extremo para trazer a criança em um único local, a pessoa que torce o pé ou cai, alguma coisa mais leve, ela não precisa atravessar a cidade. Então, elas estão em todas as unidades. E o CROF ficou como? Ele continuou assim, mas sem o atendimento que não é o adequado. Por exemplo, lá hoje não se faz mais anestesia como fazia, porque lá não é unidade para isso. Então, lá faz um atendimento da mesma forma que o ortopedista que está no CAIS Campinas, compondo a equipe de atendimento de urgência. Então, se chega um paciente que teve uma queda, um entorse, alguma coisa assim, é esse profissional que vai atendê-lo preferencialmente. Mas até esse nível de complexidade. Isso tem que ser tem que ficar muito claro, porque fica em jogo a vida do doente. Então, os casos de politraumatismo complexos, eles imediatamente têm que ser direcionados aos 2 hospitais porta aberta de urgência que nós temos aqui e que estão registrados junto ao Ministério da Saúde como tal, que é o UGO e o UGOL. Então, casos complexos para esses locais que o paciente deve se dirigir e ser levado. Secretária, nós vamos entrar agora na atenção terciária. É aqui que entra aquela pergunta que está todo mundo se fazendo aí, né? Os candidatos estão prometendo. Goiânia precisa de um hospital municipal? Essa parte da atenção terciária é muito interessante. Precisa, sim. Um hospital municipal, o que ele traz de importante para uma secretaria de saúde de uma capital como Goiânia, de uma cidade grande? Primeiro, ele traz um cumprimento das normativas do Ministério da Saúde, que diz que a maior parte do serviço ofertado ele tem que estar na rede pública, em segundo lugar na rede filantrópica e complementarmente buscar a rede privada. Goiânia, há muitos anos, vive um oposto disso, é muito dependente da assistência privada. A assistência privada é muito importante, mas ela não pode ser ela não pode ter essa dependência. Então, a criação de um hospital municipal que possa atender a necessidade da população, o que é a maior necessidade da população hoje aqui? Toda a linha vascular que envolve feridas de membros inferiores, que envolve doenças arteriais periféricas. Então, essa é uma grande demanda da cidade. A outra parte, serviços de hematologia, é uma grande demanda da cidade. E eu imagino que se um hospital municipal, que infelizmente não conseguimos implementar nessa gestão, mas isso está muito próximo para o próximo gestor, nós conseguiríamos absorver grande parte das cirurgias de média e alta complexidade. Então, as cirurgias de média complexidade, por exemplo, como cirurgias gerais de vesícula, de hérnia,
cirurgias que hoje nós temos filas, a gente não teria essa fila se tiver um serviço próprio. E um serviço de diagnóstico e tratamento na área de cirurgia vascular seria muito importante. Onde que nós temos esses serviços hoje aqui? Nós temos em 2 lugares principalmente, no Hospital Geral de Goiânia e no Hospital das Clínicas, que não conseguem atender a demanda completamente. Agora, com o novo Hospital das Clínicas, eu acredito que que essa situação seja muito amenizada, que o novo Hospital das Clínicas tem uma capacidade enorme de ofertar essa assistência. Pois é, com a entrada do Hospital das Clínicas, ainda assim continua havendo a necessidade de um hospital municipal, porque ele é muito grande, né? Ele tem capacidade para 600 leitos. Se o município investir nisso, não era mais producente tentar normalizar o atendimento lá, em vez de começar do zero no hospital municipal? Olha, Cileide, eu acho que tem um período aí de transição que a gente precisa imaginar e, principalmente, mantendo o mesmo foco que é a população. Então, até esse serviço ser completamente implementado, a população estaria sofrendo da mesma forma. E nós não temos como interferir ou de alguma maneira, contribuir para que lá comece a ofertar rapidamente na medida da necessidade da população. Então, eu, na posição que eu estou, como secretária aqui, eu faria esse hospital municipal, sim. Porque, ainda que tenha um grande Hospital das Clínicas funcionando plenamente, nós vamos ter serviços ainda que podem ser... É questão de direcionamento e de fazer os protocolos de encaminhamento. A gente poderia selecionar coisas menos complexas ou pontos focais de algum tipo de assistência nesse hospital municipal e deixar as coisas como, por exemplo, transplante hepático, transplante renal, coisas que essas sim ficariam no Hospital das Clínicas, como fica parte no Hospital Geral de Goiânia. E faria um outro hospital aqui, pensando que tudo é rede pública, né? Então, pensando nesse sentido, eu acho sim muito importante ter um hospital municipal. Acho que é de grande importância. Nós vimos isso, Cileide, a título de exemplo, a importância que teve o Hospital Maternidade Oeste, ali que a gente tem, Maternidade Célia Câmara. Se não fosse esse hospital, a gente teria grande dificuldade, talvez um colapso aqui na assistência à pandemia. Por que isso foi feito rapidamente? Porque o hospital é da secretaria, é da prefeitura. Então, nós podemos implementar rapidamente, sem aquela sequência de discussões, de convencimentos. Então, rapidamente, nós transformamos aquela grande estrutura em atendimento Covid. Imediatamente abrimos, para você ter uma ideia, 85 leitos de UTI. Isso não é qualquer coisa. Então, ter um hospital municipal, ele, assim, acima de tudo, ele dá uma autonomia para o gestor municipal. Eu acho que é muito importante. Bom, acho que nós já falamos muito, a entrevista está longa. Eu imagino que nessa área de atendimento terciário falta concluir agora essa retransformação do Hospital Célia Câmara em maternidade, né? Isso está em curso já, Cileide. Então, nós já começamos a desativar os leitos de Covid-19 lá, já reduzimos já os leitos de UTI, principalmente, e alguns leitos de enfermaria. Vamos entregar com leitos funcionando para a Covid ainda como retaguarda, porque não sabemos se virá uma segunda onda ou não, então vamos deixar para o gestor já isso, mais uma quantidade pequena, e as contratações das equipes para o funcionamento da UTI neonatal, UTI pediátrica, cirurgia cardíaca pediátrica já está em curso e pretendemos inaugurar como maternidade nessa gestão ainda. E outra coisa, Cileide, se ainda houver tempo, que eu acho de suma importância, que essa gestão, eu acho que foi um dos pontos altos aqui, pelo menos na minha avaliação, foi a estruturação da regulação municipal. Então, a regulação municipal hoje, ela tem um crédito enorme junto ao Ministério da Saúde e junto a todas as secretarias de capitais que nós conhecemos e discutimos nas reuniões de secretários. Nós fizemos uma estruturação, acabamos com aquela fila do dia 1º, que todo mundo lembra que era algo assim, inadmissível para as pessoas.
colocamos no portal da transparência todas as filas, todos os movimentos dos pacientes, todas as vagas em tempo real. Então, hoje não se fala mais não fica paciente aguardando um leito, aguardando uma vaga em algum lugar. Então, nós fizemos uma estruturação da equipe de auditoria com um pulso forte da Superintendência de Regulação. Então, nós conseguimos, a regulação, posso dizer que talvez seja o coração de todo o funcionamento, porque é ela que dá os encaminhamentos para um lado ou para o outro. Então, nós temos, de um lado inicial, a porta de entrada da atenção primária e, de outro lado, o sistema de regulação que faz o direcionamento adequado de todos esses pacientes. Então, nós aumentamos já no primeiro ano, que era algo que me incomodava muito aqui no início, era a questão de leitos vazios e pacientes esperando para entrar nos leitos de UTI. Então, isso hoje está completamente sanado. O próximo gestor vai pegar essa situação resolvida e precisa só manter e dar os upgrades necessários, as atualizações necessárias. Rubens. É isso, secretária. Obrigado aqui pela entrevista, a disponibilidade de conversar com a gente. Bom dia, bom trabalho aí, bom fim de semana que chegou. Não sei se o secretário de saúde tem final de semana, mas enfim, eu desejo um bom fim de semana. Muito obrigada, Rubens, Cileide. Eu que agradeço muito por essa oportunidade de estar conversando com dois jornalistas tão competentes, tão éticos como vocês, que prezam pela informação vinda da fonte. Desejo a vocês também um excelente final de semana e muito obrigada. Obrigado. Obrigada, secretária. Obrigado pela deferência. Secretária Municipal de Saúde, Fátima Muruê, conversando com a gente no Manhã Sagres. Falou um pouco sobre pandemia, mas muito sobre a cidade também, no pós e durante a pandemia, sobre a estrutura. Essa é uma entrevista obrigatória, Cileide, para candidatos à Prefeitura de Goiânia. Exatamente. Eu acho que a nossa intenção foi cumprida, né? Porque a gente queria fazer aqui para o público da Sagres e para os candidatos em especial um retrato do sistema de saúde em Goiânia. Eu acho que a secretária apresentou bem para a gente. Então, agora a gente tem aqui que, se os candidatos quiserem, podem pegar, né, no nosso site. A gente vai disponibilizar daqui a pouco esta entrevista, em que a secretária fala da estrutura existente na atenção primária, na atenção secundária, na atenção terciária, o que foi feito, o que falta fazer e o que o próximo secretário tem que se preocupar. Eu acho que a gente depois pode até discutir isso com os candidatos, mas a base dessas informações, dessa discussão, está aqui nessa entrevista. Rubens. É isso, secretária, mais uma vez obrigado aí pela entrevista, bom trabalho, até agora 8h20, destaque a íntegra da entrevista, a Cileide disse, vai estar daqui a pouco no nosso portal, o sagresonline.com.br.